Valendo. Valendo agora. Então, bom, vamos lá então. Hoje a gente vai falar sobre geradores elétricos. Deixa eu tirar a cara do Leonan aqui que está assustando a galera. Ó, então nós vamos falar sobre geradores. Cadê você? Cadê o negócio que escreve? Ué, tinha um negócio que escrevi aqui. Adicionar nota, será que é isso? Não. Ah, pode ser. Não, mas não era isso que eu queria. O que é isso aqui? Não é isso aqui. O que é isso aqui? Não, também não é isso aqui. Credo, galera. Aqui, ó, apareceu. Letra A. Então nós vamos falar sobre geradores. Geradores. E elétricos. Beleza? Então vamos ver aqui, ó. Aqui eu vou. Então, o gerador elétrico seria uma pilha. Só que essa pilha aqui ela é ideal. Uma pilha real, um gerador real, ele tem uma resistência interna. Tá vendo aqui, ó, no canto direito da tela, você tem uma resistência interna. O que significa isso? Significa o seguinte, deixa eu tentar fazer um desenho aqui, ó. Você tem uma quantidade de energia. Deixa eu escrever, foi mais fácil. Você tem uma quantidade de energia não elétrica. Por exemplo, vamos imaginar no caso da pilha, seria uma energia química. No caso de uma hidrelétrica, seria uma energia mecânica, energia potencial gravitacional, depois energia cinética. E aí o gerador, o que o gerador vai fazer? Ele vai transformar essa energia, que não é elétrica, em energia elétrica. Só que não vai ter jeito. Sempre você vai ter perda de energia. Então, deixa eu tentar organizar isso aqui. Para a gente ver. Agora sim. Então, você tem aqui, ó, o teu gerador elétrico, que é um equipamento que transforma uma energia que não é elétrica. Tá vendo essa energia aqui, ó? Ela não é elétrica. Vai transformar numa energia elétrica. Só que ele não consegue transformar toda a energia em elétrica. Era para ser uma seta isso aqui, tá? Pronto. Professor, isso aí tem a ver com aquela lei da termodinâmica lá? Tem. É impossível você ter uma transformação de energia sem envolver perda. Que aqui no caso seria o efeito Joule. Então sempre vai perder um pouquinho. Então de 100% de energia, do 100% que foi fornecido, lá em termodinâmica você vai até calcular o rendimento, né? Se de 100% da energia total, então vamos imaginar lá na hidrelétrica, você tem energia potencial gravitacional, 100% daquela energia. Se 10% for perda, você vai conseguir produzir só 90% de energia elétrica. Certo? Então, na verdade, toda transformação vai envolver perda de energia. Então, a hora que você transforma a energia potencial gravitacional em cinética, perde um pouquinho. A hora que transforma a cinética em elétrica, que é o que a gente está discutindo aqui, ó, perde mais um pouquinho. Certo? Então, um gerador real é isso. Agora, o que vai representar essa perda? O que vai representar essa perda é uma resistência que tem dentro da pilha. Não é que tem uma resistência lá dentro, mas a gente vai representar como uma resistência interna. Certo? E a energia elétrica que vai ser fornecida, a gente vai chamar de útil. Porque é para isso que você queria. Você queria a pilha para quê? Você queria uma pilha para esquentar? Não, você quer a pilha para produzir energia elétrica, para gerar energia elétrica. Só que essa pilha ela vai esquentar um pouquinho. A bateria do teu celular, quando você usa o celular, a bateria dele esquenta.
Então, tem uma porcentagem da energia total, daquela energia química, tem uma porcentagem dela que está esquentando a bateria. O restante é para fazer o celular funcionar. Então, o restante é o útil. Então, aqui é a perda representada por uma energia, por uma resistência interna, e a energia elétrica é o que a gente chama de útil. Ah, como é que eu faço para calcular o rendimento, por exemplo? O rendimento, você tem até formulinha para isso, mas, é uma regra de 3. Se 100% representa o total de energia que você tinha, aí vai ser dado um valor aqui, né? Sei lá, 1.000 joules. 100% representa o total, o útil vai ser representado por essa porcentagem aqui, ó. Que no meu exemplo é 90%. Você vai fazer uma regrinha de 3. Agora vamos ver no circuitinho como é que isso funciona. Então aqui eu tenho uma pilha. O que é uma pilha ideal? Uma pilha ideal é uma pilha que de toda a energia que ela tem aqui, química, ela consegue fornecer tudo. Ou seja, é só uma ideia. É ideal. Isso não existe. Uma pilha real, ela tem uma resistência interna. Tá vendo? Tem como você mexer aqui, ó. Colocar resistência interna na pilha. Vamos ver o que vai acontecer no circuito. Ó, vamos ver o que vai acontecer. Então eu vou ligar 2 fios aqui e eu vou ligar numa carga, né? Que é essa minha lâmpada. Beleza. Vou colocar mais um fiozinho para ficar organizadinho. E aqui a pilha está funcionando. Ah, desculpa, a lâmpada está funcionando. A gente aprendeu que circuito paralelo, em paralelo, o U é igual. Então, se eu medir o U na pilha, ó, 8,18 volts. Tem que dar igual o U da lâmpada. Beleza, e vai dar, ó. 8,18 volts, beleza. Só que tem um probleminha. Se eu clicar nessa pilha aqui, olha quanto que eu... Olha que bateria que eu comprei. Eu comprei uma bateria de 9 volts. Só que essa bateria de 9 volts está fornecendo apenas 8,18 volts. Tá, então nós vamos escrever isso agora. Nós vamos escrever. Isso se chama... Ixi, tem outra matéria aqui. Isso se chama equação do gerador. Tá, tem esse nome chique, mas é fácil. Equação do gerador. Qual que vai ser a equação do gerador? Ó, vamos pegar aquele exemplo lá, ó. A gente tinha uma bateria, a bateria ela é representada assim, ó, a bateria real, né? Um gerador real. Tudo isso aqui é a bateria, tá vendo? Tudo isso aqui. O total dela é representado pela força eletromotriz, esse E esquisito aqui. E essa resistência é chamada de resistência interna, que é o que ela perde para ela mesma. Então quer dizer que tudo isso aqui é o gerador. Aí eu vou pegar o fio e vou fazer uma ligação numa lâmpada. Lembra da lâmpada lá no simulador? Tá aqui a lâmpada. Eu vou fazer essa ligação aqui. Liguei, pá, liguei. O que a gente percebeu? A gente percebeu o seguinte, que eu comprei uma bateria de 9 volts. Só que a hora que eu medi, a hora que eu fiz a medição aqui no meu voltímetro, nesses 2 pontos, tinha só 8, já esqueci, 8,18. 8,18 volts. Espera aí, conclusão que você chega. A conclusão é que esse resistorzinho aqui, ó, se eu medir entre esses 2 pontos, vai dar quanto? 0,22. Vocês concordam comigo? Se eu somar aqui, né, 0,22 com 8,18, não, 22. Viajando. 82, né?
0,82. Aí sim, né? 80 vai lá, 0,21, tá, beleza. Ok, é isso aí. Então, eu vou fazer o seguinte. Antes de eu montar a equação, eu vou colocar uma bateria ideal, mas para representar a bateria real, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um resistor aqui, ó. Para ficar mais fácil de você enxergar. Porque eu não estou conseguindo enxergar dentro da pilha aqui, nesse circuito. Isso aqui é muito real, isso aqui. Então, gente, ó, é como se fosse o seguinte. É como se tudo isso aqui fosse o meu gerador. Tudo isso aqui. Aqui eu tenho 9 volts. Isso aqui é chamado de força eletromotriz. É o total dele, é o 100%. Aqui fora, eu tenho 4,5. Aí tá demais, né? Eu vou diminuir essa resistência aqui, ó. Porque essa resistência ela está representando a resistência interna do meu gerador. E normalmente a resistência interna ela é pequena. Foi um que ela... Ai, não consigo mudar para 1. Ah, que droga. Aí, consegui. Ah lá, agora deu certinho, deu igual aqui. Então, tudo isso aqui é o gerador. O gerador real, tá? Gerador real, que ele tem a força eletromotriz de 9 volts, a resistência interna, que está consumindo 0,82, e aqui o total que está sendo fornecido, que é o que eu chamo de útil. Ó, está sendo fornecido 8,18. Entenderam a ideia do negócio? Ó? Então, dentro da pilha, que aqui eu estou representando fora, só para você enxergar melhor, mas dentro da pilha tem uma resistência interna, se é dentro tem que ser interna, né? Uma resistência que consome parte da tensão. Então o circuitinho ficou assim, ó. Dos 9 volts, que a gente chama de força eletromotriz, 0,82 é consumido, então eu vou chamar de menos 0,82. E aí você tem uma sobra aqui fora, o que é realmente fornecido, o que é útil, um U de 8,18. Qual seria a equação do gerador, então? Ué, 8,18 é o resultado de que conta? De 9 menos 0,82. O 9 a gente chama de força eletromotriz e menos 0,82. Como é que calcula esse 0,82? Será? Olha só que interessante. Se eu aumentar o valor da resistência para 2, por exemplo, aumentou a queda de tensão para 1,5. Aumentei para 2,5, aumentou a queda de tensão para 1,8. Ou seja, U igual a R vezes I. R vezes I. Se eu fizer o valor da resistência interna vezes a corrente que está atravessando o circuito, eu tenho a queda de tensão, certo? Eu tenho a perda de energia aqui no meu resistor interno. Então, essa é a equação do gerador. Mas você não precisa levar isso como uma equação. Você pode simplesmente entender o que está acontecendo. O que sobra é o total menos o que você perdeu. Essa que é a ideia. Certo? Esse que sobra aqui, ó. Esse aqui é o útil, é chamado de DDP nos terminais do gerador. Essa aqui é força eletromotriz. Então aqui é DDP, força eletromotriz. E aqui é a queda de tensão no resistor interno. Certo? Se tiver que fazer uma regrinha de 3, esse aqui é o 100%. Essa aqui é a perda. Então, às vezes o cara pergunta assim, ó, quantos por cento de perda que tem? É esse R vezes I aqui. E esse aqui é o útil. Você vai fazer uma regrinha de 3 com isso aqui. Beleza? Bom, vamos lá. O que mais que a gente tem que saber disso aqui? Existe um gráfico que representa isso. Nossa, gráfico, estamos ferrados então. Tá nada. Olha só que como que é tudo a mesma coisa nessa matéria. Então, eu vou fazer um gráfico
U em função do I. Opa! É como se fosse Y, X. Y é igual a AX mais B. Isso aqui é o gráfico de uma reta. Só que é uma reta decrescente, por quê? Porque esse coeficiente angular é negativo. Ok, vamos lá. Se eu trocar o I por zero, o U vai ser igual ao E. Aqui, ó. Por quê? O que aconteceu? Trocar I por zero significa desligar o circuito. Vamos fazer isso para ver se dá certo? Ó. Então vamos lá. Ó. O E, a força eletromotriz, vale 9. O U, vamos deixar bonitinho aqui para ficar positivo. Ó, então tá aqui, ó. O U vale 7,2, certo? Enquanto que o E vale 9. Beleza. A hora que eu desligo o circuito, olha o que acontece. O E vale 9 e o U também vale 9. Quando você desliga o circuito, ou seja, troca o I por zero, o U tem o mesmo valor do E. Isso se chama circuito. Vou escrever aqui, que fica mais fácil. Isso se chama... Cadê o negócio que escreve? Eu quero escrever... Ah, aqui. Circuito aberto. Circuito aberto, circuito desligado. Ai, meu Deus, ele se mexe de vontade própria. Aqui, ó, ficou bonitinho. Circuito aberto. Esse outro ponto aqui embaixo se chama curto-circuito. ICC. Aqui embaixo você tem o I. Espera aí que ficou ruim. Aqui embaixo você tem o ICC. Também conhecido como corrente. Nossa. Corrente de curto-circuito. Corrente de curto-circuito. Vamos lá ver o que é isso, hein? Quer ver? Esse ponto aqui. Vamos lá no circuito ver o que é isso. Corrente de curto-circuito, quer ver? Ó, tá funcionando, certo? Vou pegar a corrente agora. Em série, o I é igual. Você lembra disso? Que para medir a corrente tem que ligar em série. Então, vou ligar o meu medidor de corrente em série. Deu 0,72. Certo? A corrente de curto-circuito significa fazer o seguinte: você vai pular a lâmpada. Eu vou ligar desse ponto nesse ponto direto. Pulei a lâmpada. Isso é um curto-circuito. Quando você faz isso, a corrente pula. Tá vendo? A corrente pulou. Ó, a corrente era 0,72 ampere, certo? Estava funcionando com a corrente razoável. A hora que a gente deu um curto-circuito na lâmpada, pulou para 3,6. Isso vai fazer a bateria esquentar. Você pode fazer isso em casa. Pega uma bateria, dá um curto nela, você vai ver que ela vai esquentar. Por quê? Porque toda a corrente, tem uma corrente máxima aqui, né? E essa corrente toda está passando pela resistência interna da lâmpada, da bateria. Então, o curto-circuito é isso. Você tira a lâmpada da jogada, a corrente vai lá para cima. O que acontece no curto-circuito? Olha só no desenho. Quando a gente fala em U, o que é U? U é diferença de potencial. Ó, vou pegar esses dois pontos. A diferença de potencial desses dois pontos é 7,2 volts, que é o U daquela equação. Quando a gente liga um fio aqui e dá um curto-circuito, olha o que acontece com o U. O U passa a ser zero. Ou seja, não existe mais diferença entre esses dois pontos. Se a gente pegar aqui a equação do gerador, U é igual a E menos RI, e trocar o U por zero, aí você vai passar o menos RI para o outro lado, vai passar o R dividindo, resumindo, você vai cair nisso aqui, ó. Você vai cair que o ICC é o E sobre R.
certo? Corrente de curto-circuito. Aquele valor de 3,6 que eu achei aqui, ó, 3,6, foi o quê? Foi o E, que é 9, né? Dividido pelo R. Vamos ver se dá certo. 9 volts dividido por 2,5. Cadê minha calculadora? Deixa eu pegar a calculadora aqui da... Aquela aqui, ó. Torce para dar certo, não passar vergonha. 9 dividido por 2,5. 3,6. 3,6 ampere. Certo? Essa é a corrente curto-circuito. Para terminar nossa análise do gerador, a gente pode ter que calcular as potências. Para calcular... Ixi, cara, você fez uma bagunça. Para calcular a potência, vamos voltar lá no circuitinho. Ó, para calcular a potência, a gente combinou 3 formulinhas de potência. PIU, PIU. Só que no lugar... Ah, pode ser U. PIU. Se eu trocar esse U por E, que também é dado em volts, só que o E, eu chamei de força eletromotriz, que é o total. Lembra que eu falei aqui que era o total? Se tiver que fazer regra de 3, ó, o E, a força eletromotriz, é o 100%, é o total. Então, já que o E é o total, se você fizer o PIU usando o valor do E, você vai calcular a potência total. Outra formulinha que a gente viu de potência foi o PIR. PIR, I ao quadrado vezes R. Se eu colocar aqui o R da bateria, a resistência interna da bateria, eu vou descobrir que potência que ela está dissipando. Então, aqui você vai descobrir a potência perdida, potência dissipada. Potência dissipada. Agora, se eu pegar o PIO e usar o U mesmo, esse U aqui, ó, você vai achar a potência que foi realmente transferida para a lâmpada. Ou seja, para que você queria a pilha? Eu queria uma pilha para ligar a lâmpada. Então, essa é a utilidade dela. Essa é a potência útil. Com essas potências, se precisar calcular rendimento, porcentagens, aí é tudo regra de 3. O total está para 100%, o dissipado está para X. Você descobriu que porcentagem da potência está sendo dissipada, está sendo transformada em calor. Se você fizer uma regrinha de 3, o PI, aqui, o total, está para 100% e o PIO está para X, você vai descobrir o rendimento do total, quanto que está sendo útil. Certo? Então, essa é a ideia do gerador. Próxima aula, a gente vai ver sobre receptores elétricos.